Palestrinos e palestrinas do Brasil e do mundo, vamos para mais um vídeo aqui no canal Notícias Meu Verdão e se prepara que nós vamos falar de dois jogadores que estão, pelo menos pelas especulações dos portais por aí, estão sendo observados pela Europa. Vamos falar da renovação do Abel Ferreira. Olha, o homem deixou claro a permanência dele no Palmeiras. Finalmente, fico muito feliz com a postura do Abel que ele teve ontem. Vamos falar de mudança de estatuto. Voltou essa palhaçada de novo. Dona Leila, por favor, Dona Leila, por gentileza, para com isso, Dona Leila. Vou dar minha opinião sincera para vocês mais uma vez sobre essa pataquada, como alguns inscritos gostam que a gente fala por aqui. E vamos falar também de surpresa do professor Abel Ferreira para esta final da Libertadores contra o Flamengo lá no Peru. Antes da gente começar, não se esquece de verificar a sua inscrição no canal. Seu like também é muito importante, palestrino, assim você ajuda muito a gente aqui no nosso trabalho, beleza? E o hypezinho para você que assiste a gente pelo celular ajuda muito também. Lembrando que, aqui sempre vai ter produtos com as melhores ofertas de camisa do Palmeiras, boné do Palmeiras, livro do Palmeiras, casacos e agasalhos do Palmeiras. Aproveitem a Black Friday, sem compromisso, deem uma olhada. Se vocês gostarem das ofertas, adquirem os produtos. Já pensou você no final da Libertadores, bonitão, com a camisa nova do Palmeiras? Vai ser bacana demais, tenho certeza absoluta. Link aqui, em algum lugarzinho desse vídeo vai estar aparecendo os produtos para vocês, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa edição de sexta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. E palestrino, vamos começar com uma boa notícia. Quer dizer, eu não sei se é uma boa notícia para todo mundo, né? Porque tem gente que não quer ver o Abel, né? Tem torcedor do Palmeiras aí que não quer ver o português nem pintado de ouro. Mas eu acredito que sim, é uma boa notícia, até para a gente começar a projetar o futuro do Palmeiras nos próximos anos. Em entrevista concedida ao Globo Esporte na véspera da final da Libertadores, o professor Abel Ferreira confirmou que seguirá no comando do Palmeiras. Finalmente, hein, Abel? Tá louco? Mesmo sem ter assinado a renovação válida até o fim de 2027. Ele não assinou nada, mas eu já me convenci com a palavra do português de que ele vai permanecer. O técnico explicou que a sua decisão já está tomada, destacando que a relação construída com o Palmeiras dispensa formalidades documentais. Palavras do Abel Ferreira, aspas para ele aqui. Quero dizer a vocês que a minha palavra vale mais que uma assinatura. Não precisei assinar em janeiro ou dezembro para dizer que continuo. Se sou diferente, poderia ter saído há muito tempo do Palmeiras. Clubes que poderiam pagar 4 milhões de euros, 10 milhões de euros e decidir ficar no Palmeiras e pela minha família. Fecho aspas para o Abel Ferreira. Lembrando daquele contrato que se assinou, né, com o Al Sadd, tá, Abel? Que você onerou o Palmeiras, tá? Eu vou lembrar disso daí, porque apesar de eu gostar de você, Abel Ferreira, apesar das rusgas, né? Pô, você é teimoso pra caramba também com muita coisa, é verdade, mas faz parte aí da sua filosofia de técnico, tudo bem, todo técnico também tem suas teimosias, eu entendo, eu relevo, gosto de você, mas a gente não pode esquecer que você assinou um pré-contrato com o Al Sadd e onerou o Palmeiras, né? E a Leila gosta tanto de você que pagou o prejuízo que você gerou e jogou para debaixo dos panos aí, para ninguém ficar falando nada. A gente tem que lembrar disso, né, Abel? Foi uma atitude aí que, a meu ver, não foi muito bem aí a sua postura na época. Mas tudo bem, águas passadas já foi. O que importa é que você vai permanecer no Palmeiras, segundo a sua própria palavra, tá bom? O Palestrino, o Abel também fez questão de reforçar a sintonia que ele tem com a presidente Leila Pereira. Aspas aqui para a fala dele. A presidente queria que eu ficasse. Não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras. Ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou. Eu sei quem ela é. Pelos 5 anos de relações que temos, não preciso de contrato para dizer que continuo ou não continuo no Palmeiras. Fecho aspas para o Abel Ferreira. A cravada da permanência ocorre nas vésperas da decisão contra o Flamengo neste próximo sábado, às 18 horas, horário de Brasília, lá no Estádio Monumental em Lima, onde o Palmeiras disputará o tetracampeonato da Libertadores. E aqui fica um recado, um parênteses, né? Para você que tá indo para Lima, cara, cuidado, tá, meu? Infelizmente a gente vive um tempo muito complicado, eu tenho visto imagens na internet muito tristes. Os caras vão para brigar, né, mano? E os caras são covardes ainda, né, mano?
eu vi algumas imagens por parte da torcida do Flamengo. Espero que eu não veja imagens também por parte da torcida do Palmeiras, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pô, os caras agredindo um outro só por causa da cor da camisa. É um tempo chato pra caramba. Rapaziada, rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, é só dentro de campo, tá, gente? Vamos manter a paz. E você que tá indo com a sua família aí, torcer pro Palmeiras, ou até você mesmo flamenguista, tomem cuidado, tá? Cara, evita ficar entrando em confusão. Você que tá na torcida do Palmeiras, evita ficar sozinho com a camisa do Palmeiras. Fica andando em grupo com outros palmeirenses, que assim pelo menos você se protege, tá? Porque se você andar junto, você pegar um grupo de torcedor do Flamengo, cara, vai dar merda, entendeu? Então cuidado, tá bom? Por isso que eu não vou pra Lima, é por isso que eu evito. Eu até gostaria de ver o Palmeiras lá no Peru, mas é esse tipo de atitude que me faz ficar em casa, né? E aí outras coisas também, como o custo também, que é muito alto, e aí eu acabo definindo pra ficar em casa. Você que foi, toma muito cuidado, tá bom? Porque tá muito perigoso. Fora os problemas que o Peru tá passando aí sobre segurança pública, ainda tem mais aí alguns idiotas que não são torcedores, tá? Não são torcedores. Eles vão pra brigar, eles não vão pra assistir, né? Infelizmente, essas coisas acontecem no futebol. Dado o recado pra vocês, vamos voltar aqui pro Abel Ferreira, pra boa notícia que ele vai permanecer no Palmeiras. Nessa mesma fala, Palestrino, ele aproveitou também para falar sobre a família dele, sobre reformulação, mudanças no elenco, conquistas passadas e a ansiedade que ele está nessa preparação para a final da Libertadores. Aspas aqui para o Abel Ferreira e a gente já emenda no assunto da surpresa que ele pode preparar para o Flamengo aí. Olha só, aspas para o português. Lado mental, um ano tão intenso, tão exigente, com tantos altos e baixos. Estamos com 70 e qualquer coisa jogos feitos. Fazer os dias leves, os jogadores possam rir, possam agradecer a oportunidade de estar em uma final como essa. É a melhor pressão que pode existir, disputar títulos. Na primeira final, não desfrutei nada. Falando da primeira final da Libertadores, né? É uma pressão. Na segunda, eu falei que ia desfrutar, porque é uma oportunidade única, fruto do trabalho, por isso levantamos todos os dias e abdicamos da família. Com 72 jornadas, durmo muitas vezes mais sozinho. Ainda bem que minha esposa gosta muito de mim, porque não é fácil, com jogos de 3 em 3 dias. O Brasil te desafia a melhorar em todos os detalhes. Atitudes, descanso, sono, viagem, descanso. Os desafios que o Brasil traz dá ferramentas para se tornar melhor, sem dúvidas. Tornar os dias leves, foco e clareza no que é a nossa mensagem, no que os jogadores têm que fazer. Depois é nós contra eles. Jogar para ganhar, seja contra quem for, é o que vamos fazer. Finaliza aí algumas das falas do Abel Ferreira. Se você quiser ver na íntegra tudo que o português falou sobre família, sobre reformulação do elenco, sobre a Leila, isso vai estar numa matéria exclusiva lá do Globo Esporte, dando os devidos créditos aí pro pessoal que trouxe essa entrevista pra gente, tá bom? Eu fico muito feliz, quem acompanhou os últimos vídeos, eu fiquei pistola aqui com essa indefinição, se ele fica, se ele não fica, e agora ele fala abertamente que a palavra dele vale mais do que uma assinatura, e eu vou acreditar na palavra dele, ele vai ficar no Palmeiras até 2027. E Palestrino, aproveitando esse momento aí pra gente falar de Libertadores, né? O Abel aí, preparação, sono, tal, falando de jogadores, como é que eles vão jogar aí, né? Jogar pra ganhar. Eu quero emendar o assunto aqui do mistério que o Abel pode fazer pra enfrentar, aliás, pode não, tá fazendo, né? Pra enfrentar o Flamengo nesse próximo sábado. A menos de 48 horas da final da Copa Libertadores, o português mantém o ambiente lá no Palmeiras sobre absoluto controle e suspense. Assim como ocorreu nas duas últimas decisões continentais que disputou, o treinador voltou a preparar surpresas e alimentou dúvidas sobre a escalação que deve enfrentar o Flamengo neste próximo sábado, dia 29. Nas finais anteriores, vocês vão se lembrar, o Abel Ferreira surpreendeu os seus adversários com escolhas inesperadas, mudanças estruturais, né, na formatação do elenco, alterações de funções e até a presença de jogadores que não eram considerados favoritos para começar entre os titulares. Então pode esperar aí alguma surpresa para enfrentar o Flamengo. Em 2020, a utilização do Zé Rafael, vocês vão lembrar, como uma peça híbrida chamou muito a atenção. Em 2021, a entrada de Gustavo Scarpa como um ala confirmou o aspecto estratégico do português.
Agora, em 2025, o enigma permanece. Desta vez, as principais indefinições estão concentradas na camisa 5 e na função de ponta, posições tratadas internamente aí como chave para o comportamento tático para essa final. O elenco treinou durante a semana com variações que mantêm a dúvida sobre quem assume o posto de primeiro volante e quem será escalado pelo lado de campo no quarteto ofensivo. Abel Ferreira também reforçou o clima de mistério ao deixar exatamente 11 jogadores em São Paulo na sexta-feira, um movimento que abriu espaço para interpretações das mais variáveis na imprensa e entre a torcida, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. A dúvida que se instalou, Palestrino, é que se o treinador vai buscar confundir o Flamengo ao colocar em viagem apenas os atletas que, teoricamente, estariam relacionados, ou se de fato revelou o time titular com antecedência, mantendo aqueles 11 aqui em São Paulo, né, quando foi enfrentar o Grêmio na última rodada aí que se passou do Campeonato Brasileiro. E aqui eu falo minha escalação para vocês, tá? Aqui de bate-pronto. Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, a dupla Gustavo Gomes e Murilo, e do lado ali da lateral esquerda eu iria com o Piquerez. Na frente eu colocaria o Bruno Fux como volante, né? O homem tem aí boa saída de bola, aproveitando essa estabilidade que tá aí do Emiliano Martinez e do Aníbal Moreno, principalmente o seu Aníbal Moreno, que tá precisando apertar as porcas na cabeça, que tá meio descontrolado aí. Eu acho que é um perigo o Aníbal Moreno ser titular do Palmeiras, então eu entraria com o Bruno Fux. André Pereira fazendo ali aquela companhia pro Bruno Fux, né, como um segundo volante. Mais à frente, como o seu Maurício e seu Felipe Anderson não estão muito bem, eu iria com Rafael Veiga e o Alan do lado direito. O Alan é um menino que tem jogado muita bola, eu acho que ele merece essa oportunidade para jogar ali no Palmeiras. E na frente, a dupla Flaco Roque, Vitor Roque e Flaco Lopes jogando com os nossos atacantes. Eu acredito que esse é o básico do que o Palmeiras pode entrar contra o Flamengo e eu acredito que é o que a gente tem de melhor no momento. Futebol é momento. Lógico, pode ter variações, talvez o Rafael Veiga saia para entrar o Felipe Anderson, uma coisa assim. Mas por que a minha aposta no Rafael Veiga? Porque, cara, o Rafael Veiga, por mais que ele não esteja tão bem assim no Palmeiras, ele é jogador decisivo, é jogador que ama a camisa, é jogador que é ídolo da equipe, já decidiu jogos pelo Palmeiras. Em comparação com o Maurício e o Felipe Anderson, os dois não vêm aí com boas atuações, cara. O Maurício, infelizmente, não tá jogando muito bem e o Felipe Anderson ainda não se provou com a camisa do Palmeiras. Por isso que eu arriscaria com o Veiga, tá bom? O Veiga e o Alan lá do outro lado também fazendo esses dois meio atacantes do Palmeiras. Essa é a minha opinião, tá? Mas eu acredito que não vai ser essa equipe que vai entrar. Eu tô achando que o Abel vai preparar aí alguma arapuca, algo que ninguém tá esperando. Eu acho que o Abel vai fazer pra cima do Flamengo, tá? Essa é a minha opinião. Mantém-se aí a dúvida, a gente está projetando aí essa final no próximo sábado, vai chegar o Natal, vai chegar o Ano Novo e não chega logo essa final. E a gente não se aguenta de ansiedade pra gente ver Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras por essa final da Libertadores. Como é que você entraria? Você escalaria o time diferente de mim? Coloca aqui a sua escalação aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. E aproveita também, quero saber o que vocês acham aí da renovação do Abel Ferreira, a palavra do homem reta e direta, que vai ficar no Palmeiras e a palavra dele vale muito mais do que qualquer assinatura. Eu quero acreditar em tudo que o português disse. Você acredita? Posta aqui nos comentários. Ah, meu pai do céu, e vamos voltar a falar desse negócio de estatuto. Oh, meu pai, quando vem presidente, seja ele quem for, tá? Hoje é a Leila que é a presidente do Palmeiras, mas lá atrás o tal do Mustafa também mudou o estatuto. Eu lembro que todo mundo ficou maluco. Quem tinha um mínimo de consciência, quando via aquele cara mudando estatuto lá atrás no Palmeiras, a gente já ficava maluco. E aí vocês viram o que aconteceu lá atrás, né? Não quero comparar o Mustafa com a Leila. A Leila até agora tem feito sim, né? A gente tem que reconhecer uma boa gestão no Palmeiras. Isso é um fato, tá? Agora, quando vem com esse papo de mudar estatuto, ah, meu pai do céu, aí o meu coração alviverde já fica pulsante aqui de nervoso, porque isso é um problema. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho isso um problema. E se você discordar de mim, tá tudo certo, não tem problema. Desde que seja com respeito, você pode discordar à vontade. Mas antes de eu dar minha opinião, vamos lá, Palestrino. Essa pauta voltou à tona. Ô, Leila Pereira, por que esse negócio, Leila? Me ajuda aí, Leila. Bom, vamos lá. Vivendo aí seu segundo mandato,
A presidente do Palmeiras, a dona Leila Pereira, ela não esconde o desejo de seguir no comando do Palmeiras após 2027. Em entrevista à ESPN nessa última quinta-feira, dia 27, a Leila revelou que está disposta a cumprir, palestrino, mais um mandato à frente do Palmeiras. Ai, meu pai. Para isso, seria preciso mudar as regras do clube que estão vigentes. A dirigente revelou que conselheiros já a procuraram para levantar a possibilidade de mudança do Estatuto do Verdão, que atualmente permite 3 anos de mandato e uma reeleição apenas. Ou seja, se ela se reeleger, como foi reeleita, ela fica por 6 anos no Palmeiras e depois ela não pode ser mais reeleita, tá? Voltou esse papo aí de estatuto de novo para variar. Aspas aqui para as palavras da dona Leila. Ela diz o seguinte: tem uma corrente no Palmeiras, e isso é um furo de reportagem, que pensa, e algumas pessoas já me procuraram, em nós alterarmos o estatuto para ficar mais um mandato. Quem sabe, disse ela. E ela continuou, hein? Aspas aqui para ela de novo, ó. Mas aí outros dizem que não pode, que é golpe. Que golpe é esse? Ela perguntou. Você alterou o estatuto democraticamente. Se o associado diz que sim e eu gostaria de continuar mais um, só mais um. Aí deu as risadinhas dela, né? Mas quem sabe? Completou a Leila Pereira numa entrevista para a ESPN. Lembro vocês que o Estatuto do Palmeiras permitia 2 anos de mandato e uma reeleição até 2018. Após a votação do Conselho Deliberativo lá atrás, que foi vista como vitória do então presidente Maurício Gagliotti e da conselheira Leila Pereira, o limite foi aumentado para 3 anos e seguiu com uma reeleição permitida. Ou seja, lá atrás já teve uma mudança de estatuto pelo tal do Mustafa, que eu não vou lembrar qual que era. Vocês me lembrem aqui nos comentários, mais antigos aí que acompanham assiduamente essa história, né, diretoria do Palmeiras no decorrer dos anos. O Mustafa já mudou lá atrás, se não me falha a memória. O Gagliotti já mudou, ou seja, aumentando o período de poder do presidente vigente, né, de 2 anos para 3. E agora a dona Leila ela quer aumentar a quantidade de reeleições. Ou seja, se ela conseguir fazer isso, ela vai ficar não 6 anos no Palmeiras, ela vai ficar 9 anos no Palmeiras. E eu já vou falar para vocês o porquê que isso é problemático. A empresária foi eleita, lembro vocês, no final de 2021, cumprindo seu primeiro mandato entre 2022 e 2023 e foi reeleita com o maior número de votos da história no clube até o final de 2027. Até tentaram fazer aí uma oposição a ela nessa última reeleição, mas o cara não saiu nem na foto. O fato é que a Leila goza de muito prestígio dentro do Palmeiras, mesmo com toda a oposição que ela tem dentro do conselho. E ó, a oposição da Leila é desse tamanho comparado com aqueles que a apoiam, tá? Como presidente. Vamos lá, por que eu falo para vocês que isso é problemático? Talvez o pessoal venha aqui e vai defender, pô, mas a Leila só tem feito bem ao Palmeiras, com muitas reticências, vamos dizer assim, né? Ela tem acertado em muita coisa, é verdade, mas eu acho que a questão de bastidores, eu acho que ela peca muito com o Palmeiras, porque ela é presidente do Palmeiras, ela tem ajudado, mas ela tem os interesses dela próprio, gente. A gente não pode esquecer disso. A gente criticou ontem aqui no canal, falei pra vocês que, cara, ela não consegue criticar a arbitragem, cara. Ela não bate de frente com o Samir Chaoud lá, que é o presidente da CBF, nem a pau. E aí talvez você fique aí se perguntando por quê. Por que você acha que ela não se indispõe com ninguém da CBF? Ela tem interesses maiores, em cadeiras maiores, em mais posições de poder, tá? A verdade é essa, pra mim, tá nítido isso em relação a Leila Pereira. E se ela tá fazendo isso de forma correta, de forma democrática, se ela tá fazendo isso dentro das 4 linhas, tá tudo certo, meu irmão, não tem o que questionar. A pessoa, se ela tem ambição de coisas maiores na vida, tá tudo certo, né? Se ela não puxar o tapete de ninguém, se não fizer besteira, não cometer nenhum tipo de ilegalidade, tá tudo bem, Leila, tá tudo certo você querer posições maiores no futebol, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas por que eu fico preocupado com essa tal de mudança, se suposta mudança de estatuto no Palmeiras? Por mais que a Leila seja uma presidente, em sua maioria, que está fazendo muito bem ao Palmeiras, principalmente falando em gestão financeira dentro do Palmeiras, de fato ela é elogiável a maneira com que ela lida com os cofres do Palmeiras. Vamos supor que ela consiga essa mudança de estatuto e ela prorrogue, vamos lá, que ela fique 9 anos no Palmeiras. Beleza, talvez o Palmeiras tenha títulos e ganhe outras coisas, maravilha. Só que depois dos 9 anos, meu amigo, ela vai sair.
E se entrar um merda na presidência do Palmeiras, vai dar oportunidade pra esse merda ficar 9 anos dirigindo o Palmeiras? Vocês estão entendendo a lógica aqui? O problema não é a Leila Pereira em si. O problema é você mudar o estatuto. O problema é você dar muito poder para pessoas que não merecem poder. Sacou? Como é que é problemático? Se você vem aqui defender, não, porque tem que mudar, porque a Leila Pereira faz um excelente, eu quero que ela se perpetue no poder do Palmeiras. E vamos julgar que, de fato, ela é essa figura imaculada que muita gente fala que ela é por aí. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, tá? Mas até o momento a Leila não me deu motivos para desconfiar de nada dela. Muito pelo contrário, eu tenho muito mais elogios a Leila do que críticas a ela. Mas eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Esse negócio, Palestrino, de ficar postergando poder na mão de um ser humano só é problemático. É só você olhar para a história da humanidade. Cara, então, ô Leila, você tá 6 anos no Palmeiras, tá? Fica os 6 anos e cede a cadeira para outra pessoa. Vamos fazer assim, tá? Não vamos mudar estatuto de novo, não. Por mais que você venha com esse papo, vamos mudar democraticamente. Pode ser que você mude realmente democraticamente, não tem problema nenhum em fazer isso, né? Se os conselheiros acharem. Mas eu acho problemático permanecer e perpetuar poder apenas em uma pessoa, tá, gente? Eu acho que faz parte do jogo democrático a gente mudar, né, visões, mudar pensamentos, entrar outras pessoas, tá? Porque se mudar o estatuto, esse estatuto vai se aplicar a Leila e vai se aplicar a outros caras que vierem no Palmeiras. E se vier um cara que só vem disposto a destruir o Palmeiras, ele vai ficar 9 anos no Palmeiras também, porque o estatuto vai estar lá, porque ela mudou no passado. Vocês estão entendendo aqui a visão? Pegaram a visão que eu tô falando pra vocês? O problema não é a Leila, o problema é o foco de mudar de fato o estatuto do Palmeiras. Eu não concordo com esse papo aí de ficar mantendo o poder na mão de um ser humano só. Claro que isso aqui é a minha humilde opinião. Se você tem uma opinião diferente, tá tudo certo. Pode colocar aqui nos comentários, desde que a sua opinião seja respeitosa. Mas, Leila, vamos parar com esse negócio, tá, Leila? Você é excelente, você tá fazendo um baita de um trabalho, você é um exemplo, de fato, para o futebol brasileiro. Eu não discordo disso. Lógico que eu gosto de você na permanência do Palmeiras. Tenho críticas? Lógico que eu tenho críticas. Eu tenho críticas a todo mundo, eu tenho críticas a mim mesmo. Por que eu não vou ter críticas à senhora também? Mas no conglomerado geral, a senhora tem feito muito bem ao Palmeiras. Isso é um fato, tá? Independente aí dos seus interesses pessoais, que a gente sabe que a senhora tem, não só no Palmeiras, mas na CBF ou na FIFA também, a gente sabe, né? A gente tá ligado. Mas não importa, a senhora tem feito bem pro Palmeiras e na junção das coisas, eu tenho muito mais elogios à senhora do que críticas. Mas esse negócio de perpetuar poder, mesmo que a senhora tenha feito bem ao Palmeiras nos últimos anos, eu não acho muito legal não. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Infelizmente, a gente volta com esse papo de estatuto, de mudar a coisa do Palmeiras. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. E vamos lá, Palestrino, a gente tem falado muito de especulações e mercado da bola, suposições, né? Alguns portais aí da boca pequena começam a falar algumas coisas. E, cara, começou a pipocar uns negócios aí do Flaco Lopes e também do Benedetti, que eu gostaria de dar opinião sincera pra vocês nesse vídeo, tá bom? É importante a gente dizer pra vocês que o Palmeiras vê o atacante argentino Flaco Lopes, jogador novo ainda, né, de 24 anos, ele tá ganhando muito destaque, né, e atraindo o interesse de grandes clubes europeus, né? Tem muita gente de olho no Flaco. O jogador que está aí em sua melhor fase com a camisa do Palmeiras tem sido muito cobiçado, especialmente por clubes da Itália. No entanto, não são apenas as equipes europeias que desejam um centroavante. Gigantes aí do futebol argentino como River Plate e Boca Juniors também estão de olho no argentino Flaco Lopes para 2026. Apesar de todos esses olhares, o Palmeiras está determinado, pelo menos as informações que a gente tem de bastidor, né? O Palmeiras quer dificultar ao máximo a saída do jogador e só aceitaria negociá-lo por uma quantia que gira em torno de 40 milhões de euros. É muita grana pelo Flaco Lopes, hein? Aproximadamente isso daí, hoje, né, na cotação de hoje, daria 246 milhões de reais, conforme a apuração do pessoal lá do ESPN. O Palmeiras espera que essa alta pedida desanime os possíveis interessados, mas na prática, não tem sido isso que está acontecendo nos bastidores palestrinos. Pelo contrário, outros times seguem demonstrando interesse em contratar o argentino Flaco Lopes.
A mais recente das sondagens é a do Napoli, que tem se destacado aí lá no futebol italiano. E essa informação, né, de sondagem do Napoli foi solta pelo portal do Palestra. Eu não conhecia esse portal do Palestra. Eu fui lá, entrei no site dos caras, um site muito bem estruturado, muito bem feitinho. Parabéns aí ao dono do portal do Palestra. São eles que estão soltando essa informação de que o Napoli também é mais um que está de olho no Flaco Lopes. Repito aqui, é a primeira vez que eu tive contato com esse portal do Palestra. Não é um canal que eu me abasteço para trazer aqui e repercutir as informações com o Palmeiras. Mas quero acreditar que a informação dos caras a respeito do Flaco Lopes tem credibilidade, porque já não é de hoje que vários portais grandes, né, Globo Esporte, ESPN, o pessoal aí, os setoristas do Palmeiras, já tem comentado muito que tem sondagens pelo Flaco Lopes. Não tem nenhum tipo de proposta na mesa, mas vocês podem ter certeza que nessa próxima janela de transferências vai chegar uma propostinha ou outra aí pro argentino, que eu acredito que vai fazer balançar a diretoria do Palmeiras, tá? Principalmente com as recentes convocações do jogador para a seleção argentina. E fiquem com essa, o portal do Palestra dizendo que o Napoli é mais um time que está de olho no Flaco Lopes. E segundo esse portal do Palestra, o Napoli estaria preparando uma oferta aí de 18 milhões de euros pelo argentino, o que hoje daria aí 111 milhões de reais, segundo a cotação, né, na verdade, dessa última quinta-feira, foi o que o pessoal estava colocando na apuração deles lá, para tentar, né, quem sabe, tirar aí o argentino do Palmeiras. No entanto, esses valores oferecidos, palestrinos, é bom a gente deixar isso cravado para vocês, eles não são suficientes para convencer o Palmeiras a liberar o Flaco. O Verdão tem uma postura aí muito firme no mercado e só vai considerar a venda do argentino caso consiga uma reposição imediata para a posição, o que é muito difícil, né? O que torna esse negócio improvável de acontecer, pelo menos nessa próxima janela de transferência. A não ser que algum time europeu, eu duvido que algum time vá oferecer isso, mas se algum time europeu chegar com 30 milhões de euros, 35 milhões de euros, eu duvido que o Palmeiras segura. Mas também confesso para vocês que eu duvido que chegue algum clube europeu que ofereça isso pelo Flaco Lopes. A intenção do Palmeiras é negociar o Flaco Lopes depois da Copa do Mundo de Clubes, porque o Palmeiras está visando aí uma convocação do jogador para ele atuar pela seleção argentina pela Copa do Mundo e assim o Palmeiras valorizar o passe do atleta e quem sabe vendê-lo. Eu falei Copa do Mundo de Clubes, peço perdão aí, tá? Quem sabe o Palmeiras consiga valorizar o argentino depois da Copa do Mundo, tá bom? Essa pelo menos é a impressão que eu tenho do Palmeiras, conforme alguns setoristas e alguns jornalistas que falam do Palmeiras. Fiquem com essa, muitos clubes de ouro no Flaco Lopes. Tenho certeza que vai chegar proposta nessa próxima janela de transferências, mas eu não sei se as propostas que chegarão serão suficientes para convencer o Palmeiras a vender o argentino. O que vocês acham, palestrinos, dessa informação? Vocês venderiam o Flaco Lopes? Qual seria a quantia ideal para o Palmeiras receber para se desfazer desse argentino, né? O que justifique o Palmeiras vender o Flaco Lopes. Ele teve aí uma boa atuação pelo Palmeiras em alguns jogos passados, só que caiu demais, né? Flaco Lopes, cara, não deixa subir pra cabeça, é um conselho que eu dou pra você, tá? Os caras ficaram, é o novo Messi, que não sei o quê. Cara, seja humilde, continua fazendo o seu futebol, não seja fominha, saiba tocar a bola, você já mostrou que você tem talento, cara. Então, pezinho no chão, que eu tenho certeza que você vai alcançar lugares maiores na sua carreira. Agora, se você deixar subir pra cabeça, meu amigo, aí você não vai ter muita proposta para você não, tá? Isso aqui é um conselho que eu dou, não sei se vai chegar para você, mas aqui é a minha opinião a respeito do que você deveria fazer, pelo menos do que eu acho. E bora falar do Benedetti, cara, pra gente finalizar esse vídeo longo aqui. Peço a paciência de vocês, tá, gente? Porque é muita informação que a gente precisa compartilhar, tá bom? Falando ainda de mercado da bola, especulações e possíveis propostas que podem chegar ao Palmeiras, o zagueiro de 19 anos aqui, zagueirão, né? Zagueirão, bicho é alto, parece uma montanha, o Benedetti. Ele vive aí uma das melhores fases da carreira dele, né? Considerando que ele é um menino jovem ainda, não teve muitas atuações. Mas, de fato, ele vive aí um bom momento, vamos dizer assim, nessa fase profissional dele pelo Palmeiras. O que tem atraído, segundo alguns portais, o interesse de alguns clubes europeus, né? Que estão de olho no zagueirão do Palmeiras.
especialmente o time do Olympiacos da Grécia. Essa informação vem direto do Felipe Silva, lá dos canais do ESPN. O clube comandado aí pelo empresário Evangelos Marinakis prepara aí, segundo o Felipe Silva do ESPN, o homem aí está preparando uma ofensiva para contratar o Benedetti nessa próxima janela de transferências em janeiro. O Olympiacos, esse clube grego, monitora o defensor do Palmeiras há meses e o avalia como um talento com grande margem de evolução para o futebol europeu. A atuação recente contra o Grêmio na última terça-feira, dia 25, quando marcou um dos gols do Palmeiras, apenas fortaleceu a convicção dos gregos em tentar tirar o zagueiro do Palmeiras. Barcelona, Arsenal e Napoli também são outros clubes que mantêm essa cria da academia em seus respectivos radares. No entanto, o Palmeiras segue muito tranquilo quanto ao futuro de Benedetti. Com contrato válido até 2029, o zagueiro é visto internamente como uma peça estratégica no processo de renovação gradual deste novo elenco do Palmeiras. A diretoria do Verdão entende que o jovem pode se desenvolver ainda mais ao lado dos titulares e com maior sequência de jogos nas próximas temporadas. Por isso, não há uma pressa para negociar Benedetti e qualquer proposta que chegue à academia de futebol vai ser analisada com muita cautela por dona Leila Pereira, senhor Anderson Barros e companhia limitada. Falei para vocês no vídeo passado de que, pra mim, cara, o Benedetti não perde em nada para o tal do Mikael que a gente gastou uma bala para trazer para cá, tá bom? Eu não entendo também a contratação do Mikael até agora, não se justificou, sendo que a gente tinha o Benedetti, que é um bom zagueiro, né? Um menino que precisa de ritmo de jogo, e a gente tinha o Naves também, né? Pra mim não se justifica. Eu acho que a única coisa que pesou pros caras trazer o Mikael é porque ele é canhoto. E o Abel tava com essa neura de ter um zagueiro canhoto, a Leila foi lá, falou, ó, tá aqui português, o zagueiro canhoto, tanto que você me encheu o saco pra trazer. Acho que foi por isso que o Mikael veio, porque até agora eu não encontro justificativa pra esse cara estar jogando no Palmeiras. Com todo respeito ao atleta, tá, gente? Eu não persigo ninguém aqui, muito pelo contrário. Eu tenho procurado na minha vida exercer misericórdia e amor por aqueles que são meus próximos, principalmente também por jogadores do Palmeiras, cara. Porque no final das contas a gente ama o Palmeiras, a gente não quer perseguir ninguém, a gente quer o melhor dos atletas dentro do Palmeiras. Só que a gente analisa futebol, né, bicho? E o Mikael não tem mostrado isso, por isso que a gente fala aqui que, no meu entendimento, não entendo por que ele ainda foi contratado. Para mim, o Benedetti e o Naves, que está emprestado para um time de Portugal, se não me falha a memória, não perde absolutamente nada para o Mikael. E fiquem aí, ó, o Benedetti sendo olhado de perto por alguns times europeus, garante o jornalista Felipe Silva, lá do ESPN. Pode esperar que vai chegar proposta em janeiro para o jogador também, tá? Além do Flaco, outro jogador também que vai receber proposta, e é claro que você vai poder acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Notícias Meu Verdão. E desta forma, Palestrina, eu vou encerrando por aqui essa edição da manhã do seu canal Notícias Meu Verdão nessa sexta-feira. Agradecendo sempre aí a companhia de vocês. Verifica a sua inscrição, tá? O seu like ajuda muito o nosso trabalho, o hypezinho também ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Agradeço demais a presença de todos vocês. Sempre rogo ao Papai do Céu que abençoe todos vocês, meus queridos inscritos, e eu volto no próximo vídeo quando surgir mais notícias do Palmeiras. Rumo a Lima, rumo a Libertadores, seremos campeões, hein? Acredite no título do Palmeiras, porque o Palmeiras tem capacidade para levantar essa taça da Libertadores. Volto numa próxima, avante palestra.